A arquitetura do Rabelo é o título de um estudo do arquiteto Filgueiras que serviu como roteiro para o presente filme documentário. Trabalho este para o qual se contou também com a sua orientação técnica. Um comentário direto esclarecerá os pormenores de maior interesse de um género de construção bastante peculiar e que respeita em absoluto o processo nórdico de carpintaria naval, ou seja, a formação do casco antes da montagem das cavernas, sendo o forro de tábua trincada. Não usam moldes, as formas são obtidas a partir de medidas básicas, o gosto do artista e a prática de muitas gerações. Este documentário corresponde a uma das últimas e raras oportunidades de fixar as imagens de uma tradição quase perdida. No último Arreio do Douro, por um dos últimos mestres calafatos do Rio, com os remanescentes de alguns artífices que com os mestres trabalharam. Começando pelos artistas, artesãos, figurantes, vamos apresentá-los de seguida. O mestre Arnaldo Pereira, de 80 anos, natural de Vintes, construtor de barcos valboeiros utilizados na pesca e transporte no troço final do Rio Douro, foi o único dos velhos mestres que acedeu a trabalhar no Arreio da Lomba. Arnaldo Vieira, da Praia da Areja, com 60 anos, Arraios de Rabões, barqueiro e pescador do Rio, funcionou como ajudante do mestre. Manuel Monteiro, nascido em Vitetos há 71 anos, filho de João Rouquinho, célebre Arraios de Rabelos do Vinho do Porto, e ele próprio marinheiro de barcos, rabelos e barquinhas. Júlio Pereira, natural de Vintes, com 59 anos, filho do grande construtor Alfredo Francisco, irmão do mestre Arnaldo e de profissão carpinteiro de valboeiros e barcos de pá. Miguel da Silva, de Santiago, Melres, com 62 anos, antigo marinheiro e pescador do Rio, além de carpinteirar, foi o cozinheiro deste grupo. O compadre Serrano aparece como cliente na encomenda da obra e acompanhando os trabalhos. O Arreio da Lomba é o que resta de um mundo desaparecido. Na evolução da construção do barco ficará patente a importância desta se desenrolar um espaço aberto e amplo, permitindo o acerto a olho do apuramento das formas do casco e a fruição da própria vida do rio. Quer para remendos, quer para obra nova, o cliente entende-se com o mestre da terra ou de fora e estabelecem-se as condições. O tipo e tamanho do arco, em pipas, à jorna ou por ajuste de preço, com ou sem fornecimento de materiais, madeiras, pregos, etc. Ou de comida. O vinho, esse era sempre um encargo do patrão. Quantas pipas é? 20 pipas. Pronto, se querem saber a certeza, para amor de Deus, depois espiar o barco, já a feição do comprimento do barco e da tonelagem que vai levar. Exatamente. Contratada a obra por ajuste de preço, o mestre Arnaldo escolheu as árvores que lhe convinham para a madeira necessária, a começar pelos tabuões do fundo chato, o sagro. Geralmente não havia estaleiros fixos. Os barcos construíam-se nas praias junto às povoações dos clientes. As madeiras ficavam arrumadas por lotes e, se o mestre era de fora e trazia alguns ajudantes, montavam uma barraca onde se instalavam. Guarda para o lampião. A câmera feita dentro. E este estava a arrumar sempre. Por causa de tesoura. Está bem?
Função importante era a da comida, cozinhada no próprio local da obra. Mas era um prato para eles. Era... É mamão. É que os deixou o meu. Sal. Senão não dá. É o tamanho de um prato aquele. Podia ter trazido outra travessa. Ui, prato qual? Não, mas era um prato para eles. Era um prato para eles. Pois um. Mas está aqui mais um. Pô, já vai com 4 sardinhas, cara. Isso faz mal, ó. Porra, já vai com 4, tio. Ó, tio. Olha aqui mais um bocadinho de sal. Venha para cá o vinagre e o azeite. Olha aqui, não partiste. Não vais para mim, não vais-me logo. Não vais? Não vou-te levar as mãos. Eu fui. Já me tomar uma minhoca. Hein? Isso é o que está meio limpo, cara. Eu sei lá. O foda dela não está aqui, a receita dela no coragem. Rapaz, está a ser demais, pá. Tu não é aquela saco que nós estávamos aqui. Ai, caralho. Cheira. Agora é antes que eu comecei outra vez. Que eu mais no meu médico, começamos a ver aqui em Pedro e sem, conforme está mais... Inicia-se a construção pelo fundo chato, o sagro, estrado lenticular alongado constituído por número ímpar de pranchões de 4 cm de espessura. Esses tabões assentam em travessas sobre a areia da praia. Começam por fazer o acerto da tábua central com as suas colaterais e o destas com as suas vizinhas. Elas pregam umas às outras de encosto de modo que o fundo seja autêntico fundo de prato, ao contrário do dos barcos do troço final do rio, cujos fundos são de tábua trincada. Os tabuões assentam em travessas sobre a areia. Passada uma corda a meio do estrado, de onde sairá o sagro, marcam-se os terços. Na verdade, é uma divisão em 4 partes iguais, e nessas marcas estabelecem as larguras simetricamente com a ajuda de compasso ou de um sarrafo. Estas marcações e o contorno do sagro são feitas com linha batida. A linha é embebida em água e impregnada com pó de cortiça queimada, permitindo a marcação direta. Seguras aí, agora ia bem ali aos terços. Ora bem. É de salientar a perícia com que o mestre consegue realizar alinhamentos curvos por este processo. Olha lá por ti, Moneiro. Anda lá. Vai. Não vai elas gastar, você quer baixo. Já estou preparado. Anda ali. Está certo. Depois de cerrado o contorno do sagro e feito um primeiro solinhado, corta o oblíquo no rebordo exterior, pregam-se as travessas que mantêm o todo solidário e faz-se a pregagem de lado dos pranchões. Para que as cabeças dos pregos não fiquem salientes, abrem os petens, sulcos de base triangular por onde os pregos se inserem na madeira.
Finalmente, e sob o olhar interessado do cliente, irá proceder-se à fase final de solinhar o sagro, ao mesmo tempo que se começa a cravar as estacas do picadeiro, para onde se transportará o sagro devidamente acabado. O picadeiro é formado pela série de estacas cravadas no chão e acertadas em altura de modo a que o sagro apresente o perfil desejado. Peraí. Tá vendo? Ali, ó. Tem que correr lá, homem. Tá bem, mas pode ir mais Vou pra cá. Mais. Vai. Mais jeitinho. Tá bem? Vai um bocadinho. Mais jeitinho. Ei, Pra cá, pode ir um bocadinho. Pra olha cá. o que eu disse. Vai. Vem pra cá. Opa. Ai, Opa. ora espreitar aí por baixo. O picadeiro é orientado em função do uso de virar a proa do barco em construção para a parte de cima do rio. O sagro acaba por ser transportado para cima do picadeiro. Em caso de necessidade, usavam-se pedras ou sacos de areia para o sujeitar ao perfil definido pelas estacas. Tá bem? Sim. Rapaz, eu disse só que era preciso aqui um que estivesse no sítio. Olha lá. Tá bem. Então, vai. Segue-se o traçado, batendo a linha, feitura e montagem das oucas, as peças de reforço interior da proa e da popa. Põe lá, como se... Peraí. Arnaldo. Isso. Arreia por baixo. Arreia, tem que levantar salvoeiro. A sua colocação nas extremidades do sagro obriga a várias verificações. As alturas são tomadas dos extremos do sagro às linhas estendidas dos terços aos extremos dos bicos. O acerto a olho e de longe do perfil do conjunto do sagro mais oucas, ou seja, o próprio perfil do barco. O alinhamento e acerto no plano vertical a partir da linha estendida da proa à popa, de onde se tiram os prumos. Assim ficam mantidas na devida posição, com as estacas sustidas por pernas. É o momento de se pregar na parte livre da ouca da proa e na sua face interior a cruz de trovisco para proteger a obra contra o mau-olhado ou o mal de inveja. A cruz é constituída por 4 ramos iguais e só será retirada no fim dos trabalhos. Antigamente também usava em vez de cruz os chifres de um carneiro sempre virados para o interior do barco, isto é, para o interior da obra. E os feiticeiros não pegarão. Tá bom? Tá bom, chegar. O sagro, consolidado com travessas de reforço provisórias, vai começar a ser urdido. Está a ficar cortada. Urdir o barco é vesti-lo com o tabuado dos costados. As primeiras tábuas são as biqueiras, uma em cada bordo. Peças triangulares a formar o rodo à proa, abraçam a ouca pelo exterior e terminam no terço de vante. Repare-se no ajuste das tábuas que têm que ficar empenadas, tomando a forma com a ajuda de paus que funcionam como alavancas. A própria configuração da parte superior das biqueiras é acertada no sítio, batendo-se a linha.
As biqueiras sobrepõem-se ao solinho do sagro e são por sua vez solinhadas para receberem a primeira fiada corrida, também chamada primeiro solinho. Não faz mal. Ah, bom, aí é outro Não quase. faz mal. Isso é mais menos. É mais dedo, menos dedo, não é? O primeiro solinho é constituído por 3 peças a cada borda. Monta-se a primeira à proa, segue-se a de ré. E, como veremos, finaliza-se com a do meio, que remata o conjunto. As fiadas corridas, o primeiro solinho, o segundo solinho e as corridas, não são inteiriças. As peças que as constituem ficam ligadas por uniões de escarva lavada, contrafiadas para dar mais segurança aos costados. E sempre o mesmo sistema. Tábua a um bordo, tábua a outro, borda trincada, emendas com uniões de escarva, acerto à linha de bordo superior de cada fiada, solinhados, etc. Está bom, acho que ainda por baixo, Arnaldo. Anda que eu estava, ele tem razão. Anda que eu estava para cima um bocadinho. Anda para cima. Aí, vai, aí. Aí, a sombra. Mais acima. Era um lugar de sombra. Aí. Epa. Ainda punha mais um bocadinho. Não, fica sem nem sombra. dá. Está Não, não tem sombra, gastar. tio. Tem sempre baixo, Prega agora, prega agora. Eu não vejo Não daqui. tem sombra, tio. Aqui foi num... Quando vocês vão se meter, quer que eu dê uns martelar? Vai, para fora. Para um bocadinho agora aí, para isto. Oh, não. Quando estiver pronto, prepara a linha. Tenho, mas está a filmar daquele lado para não apanhar. Tendo a linha passada aos extremos das oucas e acertados os prumos, o mestre verifica com um sarrafo as larguras, fiada a fiada. Antigamente era com a régua das medidas que se fazia este serviço. Prega aí. Prega um prego. Assim se molda o casco, consolidando-lhe a forma com estacas exteriores e interiormente com travessas. A última fiada, a faísca, não é completa, porque a curva da boca em perfil não permite que vá de fora a fora. Urdido o barco, isto é, modelado o casco e mantida a sua forma por estacas exteriores, passa-se à operação seguinte, a de acavernar. Obviamente, tem de marcar-se primeiro a localização das cavernas. Parear o sagro chama-se a divisão do sagro em partes iguais, feita através do seu eixo longitudinal e correspondente ao espaçamento das cavernas. A primeira fiada de pipas nelas assenta diretamente.
Compreende-se, por isso, a importância desta fase. Dela depende a boa arrumação da carga, a própria lotação do barco. Daí a palavra rumo. A distância entre eixos de cavernas, distância em que se dividirá o sagro a partir da proa para trás. De facto, ao disporem-se as pipas longitudinalmente, tampo contra tampo, cada uma deve assentar em 2 cavernas sucessivas, sobrando para cada lado o espaço de 1/4 de pipa igual a meio casal, sendo o casal o espaço entre cavernas. Este é daquele lado. Esse é sério. Feita esta marcação, vai-se acavernar o barco. Não há paus que as façam inteiras às cavernas. Nos barcos antigos, uma pernada em L, a caverna mestra, era completada com o pegão, unido de paro e cintado com arco de pipa. Daí o assentamento alternando os pegões a uma e outra borda do barco. Hoje em dia a construção aligeirou-se e, como vemos neste caso, cada caverna tem um pegão a cada lado, o que torna mais frágil a estrutura. O acerto das cavernas e pegões é feito diretamente no casco. Destes reforços transversais do barco há que distinguir as estameiras, cavernas especiais mais altas e reforçadas, as 2 estameiras de vante, onde prenderão as dragas, a estameira do traste, onde entalha o banco do encosto do mastro e a carlinga, e a estameira de ré, que teimam na parte final das dragas. Para vante das estameiras de vante ficam os silhões, peças inteiriças de reforço da proa. A ponta da oca de vante, onde estava a cruz do trovisco, parece que foi cortada fora do tempo. Porque logo a seguir o mestre Arnaldo foi vítima de um acidente que o obrigou a andar de braço ao peito durante uns dias. Após a colocação destes reforços transversais interiores, passam a tratar dos reforços da bordadura, ou seja, das guarnições. A borda é cintada por fora com os verdugos, terminados à proa e à ré pelos curvatões. Nos barcos maiores com proa de barco usavam-se as tangideiras, que iam rematar na parte inferior da testa da oca de vante. No caso presente, a proa é de rabão, com o curvatão rematado em testa e completada à outra borda pela aparelha. Muitas vezes usavam o fogo para encurvar estas peças. Entretanto, chegam os madeiros para os verdugos, isto é, as peças que completarão os curvatões já montados. Também se calhar só faz esta barquinha, agora o noto e capaz de ser. Não sabe, nunca se sabe. Nas imagens seguintes, assiste-se à sua preparação e colocação. Repare-se no esforço que tal operação requer, o que obriga ao uso de alçapremas e de grampos.
cadeira, caralho, jogar aqui. Bom, eu vou meter uma bucha na boca. Eu já estou a dizer. Opa! Oh, aí, para cima um pouco. Oh! Olha aqui à frente um bocadinho. Mas, se ela vem para cá um bocadinho. Oh, aí, oh. Nem tanto, cara, foi demais. Aí, puxa. Isto agora é o diacho para ver, vou. Aí. As carbas estão muito... Agora, mas ele tem de vir para cima, acolá, Júlio. Não faz mal, apontava já um prego por dentro. Acha que é travão. Caralho, não, este é borra. Se desse mais outra volta, no quase estou a soltar. Vai lá. Passarem a porta e para meter o garão. Deixa ficar. Olha lá, isto não vai lá das pernas. Mas olha uma carregadeira do futuro pasto. É, mas ela é sem corporalho. É muito alto. É capaz, não sei. Muito alto, Lembrando? que é? Ei! Aperta! Eu aperto. Mais para cima, mais para cima. Não vale a pena, Júlio. Sim, vale a pena, vale. Ei. Isso. Tá bem, ó. Anda para cá, anda para cá. Cuidado. Calma, não se atrapalhe que ela vai para lá, ó. Pois com pau. Está ali o pau. Interiormente, as dragas inteiriças ficam sujeitas às estameiras e são presas solidariamente aos verdugos por meio de tornos de madeira feitos no local. Ora, o varão por grão. Esticava, ela batia com uma borracha. Vinha com o garfo. Aquilo vinha para trás e batia-lhe na cara com uma borracha. Já foi comparada com o horário aqui na casa do... Só para o pasto. Assim, mais. Este mais um quadro não faz mais isso. Mais por baixo. Come um bocadinho. Não, eu já não precisava de mais. Diz isso. Deixa. Tem que ir para cima, aqui, não para cima. Mais perto. As grandes sempre são grandes, não? Passarem a porta. Este gajo vai nos foder. O outro está bem para baixo. Tá bom. Ele andava até uma coisa aí. Ao contrário. Pronto, isso aí. Pronto. Está a ver como aperta a limpada? Agora sim, aquela ficou para lá. Se tivesse aqui um bocadinho por baixo. Está pronto. Os tornos saem de pedaços de carvalho cortados a machado e afeiçoados a enxó. Introduzidos nos orifícios, abertos com o trado de fora a fora, isto é, abarcando os verdugos, as cavernas e a própria draga. Apertados a malho, ficam travados com as cunhas nos extremos mais afilados, cravadas de fora para dentro. Epa, cuidado com lá. Por não leva o rosto embora. É água da cheira da lei. O doutor não tem adega lá. Ah, boa. Mais, 3 Júlio, ao ar. Ao ar, Júlio.
Ai, outro. Ah! Venha pra cá. Onde? Tá bom aí, Júlio. Espera aí, Júlio. Ô, Miguel, ajuda aqui. Espera aí, Júlio. Agora. Outra. Tá bem, Miguel. Tá bem, ninguém se aleije. Aí lá, Miguel. Aí, pronto. Onde vai lá atrás aí? Que ela está? É para aí carregar para baixo. Aperta aí, mulher. Cuidado. Ela está só para baixo. Está lá. Isso, vai. Já está. Já dá. Júlio. Para baixo. Eu sei. Deixa-me ver isto aqui primeiro. Ela está fora do sítio. Espera aí um bocadinho, Miguel. Ela está fora do sítio. Vem aqui para baixo, mais. Daqui para baixo. Pega por baixo, pega por baixo. Mais para baixo, Miguel, daí. Tudo por baixo, isso. Está bem. Mas vai cá, tem de ir para o sítio dela. Aperta um bocadinho ao senhorinho. Um pão para aqui. Já vem e trabalhamos melhor. Estamos aqui a... Aperta o guarão, faz favor, tio. Com a cunha para fora. Vai lá, pronto. Isso, vê se tem aqui um boa. Está bem, pronto, está bem, serve. Serve, mas... Não pode para lá, viu? Aí. Senão isto vai tudo para o mão. Não, olha este garão. Está bem, caralho, eu não posso... Não, que eu estou sem ter de saltar. E... Quer que aperte? É apertar, pois. Então vocês lembram só que na empresa trabalhava espera lá para 140 barcos. Isto dava corvinho, mercearia. Só o Branco do Costão tinha 4 barcos, 4 barquinhos. Era um cheirinho quando eu digo com a fruta punha abaixo. Daqui mudou, cheirava, uma barquinha passava e cheirava aqui inteira. Depois de montadas as dragas, vamos passar às varas assentes sobre os verdugos. Mas já haviam montado a chileira de proa, o estrado avançado, e começavam com o coqueiro, cujo arco e fechal ficaram apontados. Anchãs ou varas, uma nos barcos mais pequenos, usualmente 2 ou 3 nos barcos maiores, por cima dos corvatões e verdugos, dão um remate e alteiam as bordas. Já está. Já dá. Júlio. Sobre as varas, à proa, a uma e outra borda, assentam as remadoiras, peças reforçadas sobre as quais trabalham as pás de avante. À ré colocam somente ganchas para os remos. As uniões das cavernas e pagões consolidam-se com abraçadeiras de ferro, arco de pipa, pregadas. O coqueiro, o coberto à ré, depois de pronto, sobrepõe-se parcialmente a um estrado, a chileira de ré, onde a tripulação dormia e cujo espaço interior constituía a dispensa de bordo, e por isso era tapada à frente. Enquanto no barco se acaba a chileira de ré, cá fora tratam de afeiçoar a chumaceira, um cepo de freixo ou sobreiro, onde trabalhará a espadela, o remo de governo do barco. Acabada essa peça, ela é montada de encaixe na popa sobre a ouca. Calma, não se atrapalhe que ela vai para lá, ó. Pois com o pau, está ali o pau. O pau corre. Observa-se igualmente a pré-montagem dos escamões, os pilares das apegadas. Desce devagarinho. Espera aí, à direita, poeiro. Ainda faz de poeiro.
Ela está furada, Arnaldo. Ela está recheada. Arre que martelo. A preparação da carlinga, onde entrará na respectiva pia o pé do mastro. Você quer ser essa bola, deve ter ficado mais comprido. Venha aqui acima. Olha lá, estamos no repolho. E já se começa a preparar a praia para tombar o barco. Este é aliviado de todas as peças móveis. E escora-se-lhe a boca com entoras passadas às dragas. A operação de tombar é feita com a ajuda de bois que vão acionar as jangadas de polés de 2 rodas. Os cabos destas polés são passadas do barco, isto é, das dragas para uma estacada. Um mastro ou haste deitado de encontro à estacaria, onde se orde o aparelho de força. Eles querem ver as 4 juntas. Esta operação de tombar é muito delicada, pois exige uma boa coordenação do esforço das juntas de bois. Cuidado agora, devagarinho. Onde é que estão descansados? Os bois estão parados. Já não ficou para baixo também nada. É meio devagarinho, ó seu Bruno, ó seu Antônio. Ei, anda lá. Cuide daí. O barco vai apinando enquanto os carpinteiros esperam o momento de lhe enfisgar os pranchões. Mal ele abata um pouco depois de ter atingido o ponto cimeiro da viragem. Os bois estão parados. Vai para aí, metro. Depois regula-se-lhe a inclinação, cavando a terra sob os apoios, que por fim assentarão em soleiras. Já deixou de ter peso este? Olha, Ah, não, é? e a mato. Este sapato para ele. Não quero enterrar. Deixa tudo para aqui. Vai lá mais, não é? Espera aí. Deve estar bem. Olha, vai dar para andar. Deve estar bem. Não nasceu, mas está quase para nascer. Mas é firmar as 4. Tá bom, pronto. É porque elas ficam todas certinhas as 4. E agora, quando parece aqui um calcinho, é correr, homem. Você daí é que vê se ela está torcida, se está por torcer. Tá bom, tá bom. Tá bom. Procede-se à tosa do costado, batendo a linha ao longo das fiadas. Reprega-se tudo por fora, ficando as pontas dos pregos reviradas. O próprio sagro antigamente era preso às cavernas com tornos de madeira nesta fase. Agora usam-se cavilhas de ferro. Tudo isto é feito ao longo do casco, trepando os carpinteiros em banquetas ou madeiros, pendurados como andaimes.
Para a calafetagem, preparam a estopa em rolos, que depois vai ser metida nas juntas com os ferros, os grafetos, acionados por meio de macetas. Quando o casco não é novo, usam as latinhas com água para limpar os restos do calafete anterior. Depois de calafetado, o casco será embriado com pés louro, a que se adiciona um pouco de gordura de carneiro para correr melhor. Esta mistura é aquecida em panelas de ferro de 3 pés e aplicada com os copeiros, uma espécie de pincéis feitos com pele de carneiro. Procede-se à embreagem pelo exterior e posteriormente por dentro do barco, o que exigirá a nova operação, o botar abaixo. Nada de gado, unicamente gente a botar abaixo. Os que pegam aos cabos das polés das jangadas para lascar o barco, os que de lombos aos costados amortecem o peso e o andamento da bizarma. Para botar abaixo, usam uma escora que serve de alavanca, empurrando a parte média da borda livre do barco, conforme vai sendo acionada por um aparelho de força que se desloca em direção ao casco. Para muitos, o botar abaixo constitui um espetáculo mais lindo do que o tombar. A ver se o barco já vai. Está pronto? Poxa, que é só com a mão. Oh, Monteiro, arreia, escuta, a coisa está tensa, a coisa está tensa. Oh, está tensa, está, mas já... Agora... Arreia aqui para não levar areia. Mas cá o mais lá das carpas. Assim. Ei! Alta aí, alta aí. Está pronto? Poxa, Já com o barco no chão, procedem à calafetagem e embreagem por dentro, posto que o lançam à água de imediato. eu não vou sozinho. Pois, está bem. Olha agora. No lançamento à água, era costume enfeitar a proa com festões de papel ou ramos de flores e a popa com ramos de oliveira. Também se usava que o arrais obsequiasse o mestre carpinteiro e os seus auxiliares com oferta de vinho, o que constituía uma prova de apreço em que se comiam as azeitonas e as bolachas que completavam o festão colocado à proa. Depois da festa, voltava-se de novo ao trabalho.
O barco no rio e continuam as andanças. E estamos agora nas montagens definitivas. Põem-se de novo os escamões que vão enfisgar por entre as dragas e o casco e ficam contraventados pelas travessas de dentro e pelas travessas de fora, estas encimadas pelas pejadeiras. Sobre as pejadeiras apoiam-se as apegadas, isto é, o próprio estrado onde se manobra a espadela. É entremeado de capas para se firmarem os pés dos pejadores e estruturam-no o travessão da frente e a cal, esta tendo por baixo a tábua do pão. Os bordados são bordas falsas, isto é, amovíveis, situados na zona da carga do barco, desde as apegadas às remadoiras, e que se retiram nas alturas das cargas e descargas. Por esta altura, e deitadas abaixo as árvores convenientes e transportadas para a praia, vão tratar do amanho da espadela, o remo de governo. Compõe-se este de 3 partes principais. A emenda apontando para a frente das ganchas da mão, a haste que remata atrás no pail, e o quiço, assentando na mesa que serve de apoio e de base alargada com o furo para o tornel, o eixo de rotação. Ao lado vão formando a vela quadrada, debroada pela relinga, e para dar conveniente aluamento, suspensa de 4 espeques. Entretanto, a verga de 2 canos de encerradura pregada. O mastro com o recrame onde trabalha a polé das drinças. E os remos de cano e pail já se encontram prontos. Assim, o pano que é escorrido. Olha ali, Olha ali, olha ali. já vai, já lá vai dar por você. Olha ali, é escorrido. Está escorrendo de você ver A espadela, depois de embriada, vai ocupar a sua posição sobre a chumaceira. Bota de ser a pulso aqui assim. Temos que puxar para cima, cara. Agora. É isso. Agora avança para cá, puxa para cá, puxa para cá. É isso. Aí assim, aí, que para baixo vai ele. Pois. Vamos devagarinho. Ao porem à prova a espadela, vão determinar o acerto definitivo da altura das apegadas.
Agora, também, as apegadas têm montado o arco das cangalhas atrás e as embirras, ou entoras, que as contraventam à frente. Devagar sempre. Então, temos aqui a para lá. Ele depois vai ao seio. A obra chegou ao fim. Resta ver a armação do barco. O mastro, encaixado na pia da carlinga, encosta na galga do banco ou traste. Do capelo do mastro, lançam o estaio para o bico do barco. E, lateralmente, 2 ou 3 ougues espiam-no para as dragas. A verga, como se disse, com 2 canos de inseridura pregada, suspende-se da ostaga, cabo que trabalha no recrame do mastro e liga à polé das drinças ou guindaste, de cujos moitões um é móvel e outro fixo. Para não fugir à frente, puxada pela vela, sujeitam a verga ao mastro com as troças e respectivas polés das troças. A vela, de pano cru, tem um reforço de cercadura, a relinga, e é amarrada à verga com os envergues. Os cabos de manobra da vela incluem as escotas, ou cotas, deitadas às dragas, os arrincabães de abrir a bela, e para bracear, mas presos aos punhos da verga, os braços. Finalmente, o espiadoiro da vela é um pequeno aparelho que issa a vela a meio, de modo a permitir que se mantenha livre a vista para a proa, para poder governar. Quando o barco novo se preparava para trilhar a senda do seu destino, o que tinha pela frente era uma vida de trabalho, de canseiras e de perigos. Hoje, que os novos meios de transporte acabaram com esta embarcação tradicional, o uso que dele fazem é de cartaz das casas de vinho do Porto. Amarrados do lado de Gaia, recordam aos turistas uma das mais épicas histórias do Rio Douro. Mas durante um dia de festa, o de São João, a cidade vive de novo a emoção do grande espetáculo das regatas dos Rabelos, uma forma um tanto artificial, mas defensável, de guardar uma das suas memórias mais queridas.